Olá, nesta aula vamos aprender como separar aí as nossas URLs, né? Permitir que somente usuários que estão logados consigam fazer o cadastro, por exemplo, de campo, de atividade, ou consigam listar. Então a gente vai fazer esse controle. Na última aula a gente viu como apresentar o conteúdo diferente, que é o caso do menu aqui. A gente usou aquele código no menu, mas pode usar aqui no conteúdo da página. Se o usuário estiver logado, apresenta uma mensagem para ele. Se não, você faz alguma outra coisa. Então, em termos de conteúdo, a gente faz dessa forma aqui. Eu apresentar um HTML para ele, caso tenha uma situação ou não. Porém, mesmo um usuário aí que não está autenticado, fiz o logout aqui, vamos lá cadastrar campo. Se eu tentar cadastrar um campo, ele vai permitir. Vou colocar aqui, ó, campo, teste. Descrição, testando, sem login. Se eu efetuar esse cadastro, ó, conseguir normalmente ali cadastrar, consigo editar, colocar aqui um monte de N, login, consigo excluir, estou listando, consigo acessar tudo. Como mesmo não tendo login, como que eu faço então aí para não permitir aí que na página listar campos usuários não autenticados acessem, na página editar campo, na página cadastrar campo, como que eu faço? Esse controle a gente tem que fazer em todas as nossas views. Então, parece chato, mas é bem simples de ser implementado. O que a gente vai precisar fazer é ir lá nas nossas views. Então, eu vou lá no meu módulo, vou fechar aqui, meu módulo de usuários, fechar páginas. Vamos lá no meu módulo de cadastros. E eu vou lá nas views. Apesar de querer segurar aí as minhas URLs, ó, se eu quero que todas essas URLs aqui, eu já aproveitei um tempo que a gente tinha visto lá como inserir, alterar e excluir. A gente tinha feito as aulas aí com duas classes. Eu criei outras classes aqui. Depois eu apresento o diagrama de classe para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Mas eu coloquei várias outras. Eu fui lá e fiz tudo. Se vocês acessarem o projeto, olharem lá as views. Ó, campus create view, status create view, o model, né? Os fields, o template e para onde ele vai depois de URL, ó, eu ajustei. Então eu tenho todos os creates aqui, ó, parte de update, a mesma coisinha. A parte de delete, a mesma coisinha, mesmo esquema, e a lista também, do mesmo esquema. Só que eu quero, por exemplo, lá no campo, ó, campo list. Eu quero que somente usuários logados consigam acessar essa página, e não qualquer pessoa. Como que eu faço isso? Existe algo no Django para fazer esse controle. E esse algo a gente vai ter que importar para cá. Que também é uma view. Assim como eu tenho o Create View, eu tenho uma view só para controle de login. Vamos importar ela aí. From Django.contrib.auth de autenticação. .mixing. Import login required mixing. Vai no completando aí, né, que dá um Ctrl S, ou vai escrevendo, se não apresentar erro ali, se você escreveu algo errado, acredito que o Django já vai dar um erro, ó, não pode importar isso daqui. Dá uma verificada lá, ó, não pode importar tal em tal lugar, lá na... Isso aí não exige, dá uma olhada ali que às vezes você esqueceu alguma letra. Ah, corrige, salva, ok, o Django aqui, o site funcionando, dá um F5, quer dizer que tá ok. Então eu não quero, por exemplo, ó, que o usuário sem autenticação consiga acessar a página listar campos. Como que eu faço isso? Primeira coisa, importar aí o login required mixing. E a segunda coisa, vamos lá na nossa lista. Cadê eu tenho campo list? Eu vou colocar mais uma propriedade aqui. Essa propriedade é o login. Na verdade, antes daqui, vamos fazer mais uma. Tem que fazer mais uma herança aqui, ó. Então, além do list view, vou colocar uma vírgula aqui, vou dar um espaço. O meu campo list ele também precisa herdar aí as propriedades de uma outra view, que é aquela do login que eu acabei de criar. Então, login required mixing. E aqui é muito importante que você faça a importação nesta ordem. Primeiro você coloca do login, depois você coloca o list view. Tomando um tereré aqui. Já as propriedades aqui não tem problema. Geralmente eu coloco por primeiro aqui a parte do login, porque daí você fez o login, né? Às vezes você acaba esquecendo.
Mas vamos colocar aqui, ó, login underline URL. Eu vou chamar lá o meu reverse lazy, que é um método lá que basicamente pega uma URL pelo name dela e gera o endereço certinho aí para meu login. Para o meu login não, que gera para minha propriedade login URL. Então vou chamar aqui, por exemplo, login. Então o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo ó, que o campo list agora ele tem uma herança também com login required mixing. Ou seja, para eu acessar o campo list, eu preciso estar autenticado. E se o usuário tentar acessar essa página, mas ele não fez o login, o que vai acontecer? Ele vai ser redirecionado para essa URL, ele vai ser redirecionado para a página de login. Você pode redirecionar para uma página 404 lá de erro, por uma outra página específica que você tenha, ou no nosso caso, né, utilizando aí as páginas que eu tenho, eu vou mandar ele aí para minha página de login. Agora, ó, sem autenticação, vou tentar acessar o listar campos. Ó. Dei um enter, o que aconteceu? Ele já foi para a página de login e ele deixa algo aqui na URL, ó, que é esse next, que é o listar campos. Ele está dizendo assim, ó, depois que o usuário efetuar o login, redireciona ele para o listar campos. Então, vou colocar lá admin. Ó, ele foi lá para o listar campos. Porque, não sei se vocês já repararam, mas tem muitos sites que você tenta acessar uma página, se você não está logado, ele pede o login, e depois ele vai para essa página. Tem muitos outros sites que assim que você faz o login, ele vai para a página inicial, independente do que você tinha digitado. E aqui no Django, ó, de maneira automática, eu consigo, por exemplo, quando eu tentar aqui listar campos, ó, ele vai para a página de login que eu defini. E já deixa lá qual é para a URL, para onde ele vai depois que o usuário se autenticar. Só que eu só fiz isso para listar campos. Se eu tentar colocar aqui cadastrar campo, ele vai permitir. Então o que eu tenho que fazer? Vou até copiar essa URL aqui, ó, login URL. Vamos lá no... Vou dar um Ctrl F aqui porque eu tenho muitas views, tá vendo? Como eu implementei tudo e é normal esse arquivo ficar muito grande. Normal ele passar aí de 1000 linhas. Vamos colocar lá campo create. Por isso que é importante você manter um padrão no nome, ó. Então eu vou colocar uma vírgula aqui para separar. Eu coloco a vírgula primeiro, porque se eu tentar escrever aqui, ó, ele não... Ah, até que ele deu. Achei que ele não ia dar o autocomplete aí. Aí depende da sua IDE. Então eu preciso fazer aí o login required mixing e preciso criar aí a propriedade login URL, que é para onde o usuário vai depois de ter logado. Campo create e tenho também o campo update, mesmo esquema, vou fazer login, dá um Ctrl espaço aí que no caso do visual ele tem completado bem. Vou lá embaixo, crio mais uma propriedade, ó, tem que ter o login aí para acessar o campo update e o campo delete. O mesmo esquema. Vou fazer uma herança lá para o login. Então, olha que simples, ó. É só você colocar uma herança aí para o login required mixing e criar essa propriedade login URL, que pronto. Você já tem um controle aí e o usuário não vai conseguir de forma alguma tentar acessar lá o cadastrar campo. Ó, já não deu. E se eu tentar editar campo 1, ó, tem as URLs salvas, já não vai deixar também. E se eu tentar excluir, não sei se é excluir ou deletar, vamos ver, excluir campo 1 pelo ID, ó, também não me permite excluir. Então agora, ó, só de fazer uma herança aqui, né, de colocar o login required mixing sempre antes do que você tiver, se você tem outras views, deixa primeiro o login. Coloca a propriedade aqui, login URL, reverse lazy, que só vai, né, lembrando, converter essa URL para o endereço, que no caso é o /login, minha página mesmo. Pronto, agora eu já tenho o controle aí de autenticação para as minhas páginas. Então é simples, só fazer isso. Para você ganhar tempo, o que você pode fazer? No caso do visual, eu tenho o Visual Studio, eu não preciso ficar colocando um por um ali, né? Na verdade, eu preciso clicar. Mas, se eu venho aqui, ó, por exemplo, eu vou clicar sempre no final de cada linha. Vou segurar o Ctrl aqui, ó. Ele vai criar aí várias... Aqui já tem. Ele vai criar aí vários cursores. Olha que legal. Por isso que é interessante usar uma IDE. Posso fazer isso, inclusive, para os outros aqui embaixo, mas vamos por partes. Aí a gente tem que tomar alguns cuidados, ó. Neste caso aqui, se eu ir voltando aqui, ele vem igual para todo mundo, ó. Mas... E se eu quisesse ir lá para o início, ó, se eu voltar aqui no campo Create, ó,
ele ainda não voltou na situação, ele ainda não voltou no progresso, no campo aqui, ó, na atividade ele não voltou. Aí é importante você conhecer bem as suas teclas Home e End lá, ó, por exemplo. Ele vai para o início e vai para o final. E se você segura o Ctrl e aperta para a direita, ele pula a palavra. Então, independente do tamanho da palavra, ó, ele vai pular a palavra inteira, ele vai lá para o início. Então, vou lá para o final, vou segurar o Ctrl, venho para cá e olha que legal, login. Vou escrever para todo mundo, vou dar um Ctrl espaço, vou dar um Enter. Olha o que ele fez, ele colocou para todo mundo. Ó. Então, seria como se você tivesse aí vários cursores. Ó. Vou colocar uma vírgula, um espacinho. Ok, o que eu tenho que fazer? Tenho que colar lá o login URL. Como que eu faço isso? Vou lá para o final da página, dou um Enter, olha lá, ele deu um Enter para todo mundo, dou um Ctrl V. E aperto Ctrl S para salvar. Olha que legal, agora você já colocou em todos. Ó. Então olha que moleza, se eu tivesse feito isso daqui para todos os meus delete, update e listar, já teria tudo feito aí com o controle de login. Beleza? Então para evitar que alguém acesse uma determinada página sua sem login, é só fazer isso daí, importar lá o login required mixing, colocar ele aqui dentro dos parênteses, né, por primeiro, e criar esse login URL. Pronto. Agora se eu tentar fazer qualquer cadastro, deixa eu colocar aqui, por exemplo, listar atividades. Eu consigo abrir o listar. Eu consigo editar, porque eu ainda não modifiquei. Deixa eu voltar. Mas eu não consigo cadastrar uma atividade. Então já tenho o meu controle feito aí, ok? Eu vou pausar o vídeo, que não tem necessidade aqui, mas eu vou fazer a mesma coisa para todos os outros aqui, ó. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.